Mais feliz ainda. Eu vinha sempre orando ao Senhor para que o Senhor nos desse condições de cortar o resto da sapata da nossa casa e puxar o piso, cimentar todo o resto do terreno. E graças a Deus, sexta-feira foi cimentado todo, estava todo cimentado. Hoje passei a tarde, amanheci o dia lavando, tirando a terra, e passei a tarde lá com o som do carro ligado nos hinos. Minha esposa não percebeu, meus filhos, mas os olhos eram cheios d'água, mas de alegria. Tem vezes que a gente chora de tristeza, mas hoje as lágrimas eram de alegria. Eu só tenho que agradecer ao Senhor. O Senhor tem abençoado maravilhosamente. Não porque eu mereço, não porque nós merecemos, mas porque Ele é misericordioso. E se Deus fosse dar o que Denis merece, o que o irmão Denis merece, misericórdia. O irmão Denis ia comer só pão, viu, irmã Maria? E olha lá se tivesse água. Porque Jesus não deixa faltar para os passarinhos, não ia deixar faltar para o irmão Denis. Mas graças a Deus que Jesus é misericordioso. Amém? Vamos ler aqui que diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé dele, ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizestes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como essa, a mim recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um mão de azenha e se submerse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venha escândalos, mas ai daquele homem, por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés serem lançados no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho, de que, tendo dois olhos, sereis lançados no fogo eterno, no fogo do inferno. Vinde, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Quem vós parece, se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a achar, em verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está nos céus, que um
destes pequeninos se perca. Amém? Quero pedir perdão aos irmãos, que a vida do irmão Denis foi na pescaria e a leitura é bem pouquinho, viu? E por incrível que pareça, quando eu estou lendo sozinho, eu leio perfeitamente. Mas quando chega aqui, a letra mistura tudo, amém? O texto está falando aqui, mas até hoje na reunião hoje de tarde eu citei até isso, sobre se tornar como uma criança. O texto começa a falar sobre o maior no reino dos céus. Os discípulos de Jesus eram 12 discípulos, e eles estavam preocupados, estavam pensando e comentando quem seria o maior no reino dos céus. E com certeza no meio deles, alguns pensavam que ser o maior no reino dos céus era aquele que Jesus o abraçava, como Pedro, que Jesus ponhava a cabeça no seu peito, que Jesus dizia que amava, que Jesus tinha mais a proximidade. Eles achavam que era aquele que batizou a Jesus, como João Batista, que foi o mensageiro que foi proclamar no deserto que Jesus ia vir, que foi o enviado para preparar a chegada do Rei dos Reis. E eles ficavam pensando se era isso, se era aquilo, e achando que o que eles faziam, o que eles eram, o que eles tinham, era que ia fazer a diferença. E aí ele chega a Jesus e pergunta para Jesus quem é que vai ser o maior no reino dos céus, né? Interessante que Jesus pega e confirma a sua palavra. Qual é a palavra de Jesus? Ele diz que pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Aí Jesus vai, a multidão olhando, né? Os discípulos tudo ao redor dele. Ele chama uma criança. Ele não chama um discípulo, ele não chama um adulto, mas ele chama uma criança. Louvou, minhas duas crianças louvaram aqui, fora do tom, do Playback lá na frente, elas lá atrás. Se fosse um de nós tínhamos parado. Tinha mandado botar o Playback de novo, tinha tentado louvar, se não conseguisse, tinha mandado botar outro hino. Mas elas não. Elas continuaram. Por que elas continuaram? Porque são crianças. Porque elas estão fazendo com sinceridade, estão fazendo com prazer. E não importa se está saindo no ritmo do playback ou não, mas o que elas querem saber é que estão louvando ao Senhor. E por incrível que pareça, pela palavra do Senhor, no céu não chegou o playback na frente e nem o hino atrás, mas no céu chegou perfeito. Por que chegou perfeito? Porque quando chegou em certo meio, que a gente fala céu, mas há vários céus, até chegar ao céu que é a morada do nosso Deus. E por incrível que pareça, em certo meio o louvor é aperfeiçoado. E quando chega a presença do Senhor, chega perfeito. Mas o que faz a diferença? O que faz a diferença é a sua humildade. O que vai fazer a diferença é a sua sinceridade. Se você está fazendo de coração, se você está fazendo não se preocupando com o que as pessoas estão dizendo ou pensando, mas se preocupando em exaltar e louvar o teu Deus, o nosso Deus. E Jesus, quando bota a criança no meio, que diz: aquele que se tornar como essa criança, esse será o maior do reino dos céus. O que Jesus quis dizer com isso? O que a criança faz? Foi falado também hoje de tarde aqui na reunião, né? Mas Geraldo, eu falei. O que a criança faz? A mensagem, eu passei a semana pedindo ao Senhor e lendo essa mensagem, viu? Ela não foi, Deus não me deu depois da reunião, Deus me deu na semana, mas Ele confirma. E eu falei aqui, por que Jesus fez, chamou a criança, colocou no meio e disse: aquele que não se tornar como essa criança não entrará no reino dos céus. E eu fiz uma comparação. Vamos que esteja meus meninos, juntamente com o menino do irmão Marcelo, com a irmã Maricélia, com os meninos do irmão Everaldo, brincando. Eu estou usando eles que são os mais pequenos, hoje já estão na adolescência. E a menininha aqui da irmã, estão brincando. E a menininha aqui da irmã, ela diz: vamos brincar de toca. Que é uma brincadeira. Todo mundo toca. Todo mundo vai brincar. E no meio da brincadeira do toca, vocês vão entender. No meio da brincadeira do toca, outra criança, que o menino do irmão Marcelo diz: não vamos brincar mais de toca, não vamos brincar de pular corda.
Todas as crianças vão brincar e pular corda. E se no meio da brincadeira uma das crianças se desentender com a outra, pode até acontecer dos pais estar perto, entrar no meio em TV, e os pais ficar um com o cara feio para o outro, para o pai da outra criança. Mas se você prestar atenção, eu vou lhe dar no máximo 5 ou 10 minutos. As duas crianças estão brincando juntas. Você está entendendo? Estão brincando juntas. Quantas famílias são intrigadas, moram os vizinhos e são intrigados, e quando os pais dão um vacilozinho ali que tira a vista, que percebe, as crianças estão brincando juntas. Por quê? Porque a criança não guarda mal, que a criança não guarda rancor. Essa foi a comparação de Jesus. Jesus estava dizendo: aquele que não se tornar como essa criança não é digno do reino do céu, e aqueles que se tornar como essa criança vai ser o maior no reino do céu. Jesus não estava dizendo que nós tínhamos que brincar, não, que nós tínhamos que levar as coisas na brincadeira, não era esse lado que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o perdão. Sobre o perdão. Ah, mas o meu irmão fez algo que me deixou triste, e ele não veio me pedir perdão, então eu não vou falar com ele. Deixa eu te contar um segredo. Eu faço que nem irmão Milton. Deixa eu te contar um segredo. Você acredita que a palavra do Senhor, a palavra do Deus a quem eu sigo, você serve, ele diz, fazer uma comparação: se o presbítero Milton me magoar e ele não vir me pedir perdão, mas sabe o que é que a palavra do Senhor ensina? Que eu, mesmo sendo magoado, tenho que ir até o irmão Milton e pedir a ele perdão. Peraí, mas não foi ele que me magoou? Não era ele que tinha que vir me pedir perdão? Mas se eu quiser entrar no céu, eu tenho que fazer isso. Sabe por quê, meu irmão? Você aqui na terra, você pode morar vizinho a alguém, e você se desentender com ele ou com ela, você tem a opção de se mudar. Você pode se mudar e continuar com raiva dela. Agora, para entrar no céu, não. Deus não vai te chamar lá na hora e vai dizer assim: ó, presbítero Jeremias, aqui é sua casa. Peraí, a daqui é de quem? É do irmão desse. Ah, quero não. Quero nada, mano. Aquele cara chato, só falava gritando. Aquele paraibano velho abusado. Eu quero de maneira nenhuma, Senhor. Pode me dar no outro canto. Vai ter isso lá não, meu irmão. Se no meu coração tiver mágoa do presbítero Jeremias, quando eu chegar no portão celestial, vai ter um anjo de um lado e um anjo do outro, com uma espada desembanhada, e eu não vou passar. No céu não entra pecado, não entra fadiga, não entra tristeza, não entra dor, não entra mágoa. Você está entendendo? Agora fica a questão: será que a minha salvação ela é mais valiosa do que eu deixar o meu orgulho e pedir perdão ao meu irmão, como a criança faz? Porque às vezes a criança apanha do outro, mas quando você pensa que não, eles estão brincando junto. Se fosse um adulto, sabe o que ele queria fazer? Eu pego ele, ele vai me pagar. Ele está pensando que aquele burro que ele me deu vai ficar de graça? Ele vai me pagar. Você está entendendo? Ou eu estou errado? Aí Jesus estava falando isso. Os discípulos estavam acompanhando Jesus. Pedro está lá, né? Jesus coloca Pedro, a cabeça de Pedro no seu peito. Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Aí Jesus repete: Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes, Senhor apacenta minhas ovelhas. Mas sabe o que é que acontece? Quando os soldados chegam para prender Jesus, Pedro puxa a espadinha, tá na orelha do soldado. Ele não andava com Jesus? Não estava lado a lado com Jesus? Não amava Jesus? Não era um discípulo a quem Jesus tinha, se você for ler sobre os discípulos, a quem Jesus tinha mais a proximidade? Eu estou errado? Hein? Foi o primeiro pastor que a Bíblia fala, que Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas.
Quem é as ovelhas do Senhor? É a igreja. Mas Pedro, ele era vingativo. Mas antes de quê? De se tornar como uma criança. Para Pedro chegar ao ponto de apacentar as ovelhas do Senhor, Pedro passou por uma transformação. Você está entendendo? Pedro andava com Jesus, tinha sido chamado, fazia parte dos 12, mas não tinha se convertido totalmente. E por que ele andava com Jesus? Por que ele andava com Jesus? Por que Jesus chamou ele? Porque Jesus sabia e tinha plano na vida de Pedro, e Jesus ia fazer a transformação como fez na vida de Pedro. Jesus não chama perfeito. O texto vai dizer no final, disse no final, porque olha, porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Jesus não veio caçar perfeito, não, perfeito é Ele. O texto vai falar quando Jesus se prontificou de vir morrer na cruz do Calvário por mim, por você. Sabe o que é que o texto vai dizer? Que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer. Antes de Deus enviar o seu Filho, Ele procurou primeiro na terra. Foi ou não foi? Ele olhou para ver se viu um justo que pudesse morrer pela humanidade, mas Ele não achou.